Abra a sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 10, a partir do versículo 1. Ezequiel, meus irmãos, é um profeta que viveu num tempo de muita dificuldade. Muita dificuldade. Ele foi contemporâneo de alguns irmãos profetas, como Jeremias, como Daniel. Vocês sabem que houve um tempo de muito pecado em Israel, em que o pecado foi tão grande que aquela Jerusalém linda, fortificada, aquela Jerusalém de portas maravilhosas, de um templo maravilhoso, de um santuário maravilhoso, foi invadida pelos babilônios. E aí você conhece a história de Daniel na Babilônia. Quem conhece essa história? Daniel na cova dos leões, Daniel, a vida de Daniel. A Bíblia diz que Israel foi invadida 3 vezes. Daniel foi levado na primeira vez. Na segunda vez foi levado Ezequiel, que era um homem judeu, israelense, um homem fiel à palavra, um homem profeta. E Jeremias não foi levado. Então a gente tem a mesma situação contada por 3 pessoas que estavam em 3 lugares diferentes. Jeremias ficou em Judá, em Jerusalém. Daniel foi para a Babilônia, mas foi servir no palácio. E Ezequiel foi para a Babilônia, mas foi servir na agricultura. E aí ele diz: eis que eu estava na beira do rio Quebar. E lá eu vi os céus abertos. Aí ele começa o livro de Ezequiel, um chamado de Ezequiel, com visões de Ezequiel, na beira do rio. Eu não tenho muita vontade, assim, sabe, de conhecer Jerusalém. Talvez um dia eu até faça essa viagem, mas tem um lugar que eu tenho vontade de conhecer, é a beira do rio Quebar. Fico imaginando, né, que lugar é esse? Deve ser um lugar comum, né? Porque Deus, ele é Deus de coisas grandes, e é Deus também das coisas comuns. Ele não vê a beleza do lugar, a grandiosidade dos templos, dos ouros. Ele vê o coração do homem. No lugar mais simples e humilde, Deus pode falar segredos do coração dele para você. Mais simples e humilde. E esse livro, esse texto que nós vamos ler, foi justamente nesse tempo em que Ezequiel estava em cativeiro babilônico, na beira do rio Quebar, trabalhando na agricultura. Um dos grandes serviços que eles faziam também, além da plantação, era a fabricação de tijolos. E esse texto, ele saltou nos meus olhos, assim, domingo passado, quando do nosso aniversário de 18 anos, a irmã Nalinda veio dar uma palavra profética, e ela leu justamente esse texto. Enquanto a irmã Nalinda lia esse texto, essa palavra invadiu o meu coração, de forma que não houve um dia nessa semana em que eu não pensasse nessa palavra. E eu quero compartilhar um pouco com você daquilo que o Senhor me revelou através dessa palavra. E eu espero que isso possa te abençoar e fazer a diferença na tua vida, em nome de Jesus. Ezequiel capítulo 10, a partir do versículo 1. Olhei, e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins, apareceu sobre eles como uma pedra de safira, semelhando a forma de um trono. E falou ao homem vestido de linho, dizendo: vai por entre as rodas, até debaixo dos querubins, e enche as mãos de brasas acesas dentre os querubins, e espalha-as sobre a cidade. Ele entrou à minha vista. Os querubins estavam ao lado direito da casa, quando entrou o homem, e a nuvem encheu o átrio interior. Então ele se levantou, a glória do Senhor de sobre o querubim, indo para a entrada da casa. A casa encheu-se da nuvem e o átrio da resplandecência da glória do Senhor. O tatalar das asas dos querubins se ouviu até o átrio exterior, como a voz do Deus Todo-Poderoso, quando ele fala. Glória a Deus. Você entendeu essa visão? A visão continua, né? Ela continua por todo o capítulo 10, e depois você pode ler lá na sua casa essa visão completa de Ezequiel, mas eu gostaria de focar nesses 5 primeiros versículos, mais especificamente no versículo 2, quando
Ezequiel vê os céus abertos, ele vê um homem de linho, ele vê rodas, ele vê entre essas rodas anjos, ele vê entre esses anjos brasas acesas do altar e ele diz: vai, enche a mão de brasa e espalha sobre a cidade. Você entendeu o que eu falei sobre o momento em que esse texto foi escrito? O momento de exílio, o momento de prisão, o momento de trabalho escravo, o momento de desconforto, o momento onde você não está em casa, o momento onde você não se sente à vontade, o momento onde você não tem liberdade de ir e vir, o momento onde você não faz o que você quer, o que você gostaria de fazer, porque você está em exílio, você está exilado, você está preso, você está sob o domínio de outra pessoa. No caso, Nabucodonosor. Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia nos diz em João 15, versículo 19, que nós também estamos exilados. Jesus disse, olha, Jesus disse, tá? O Jesus que está aqui nesse lugar, ele disse. Ele disse assim, olha, não se enganem, não amem as coisas desse mundo, não se apaixonem pelas coisas da terra, não amem, sabe por quê? Porque vocês não são desse mundo. Vós não sois desse mundo, você, meu irmão, não é desse mundo. Eu não sou desse mundo. A Bíblia diz que nós nascemos no coração de Deus, que antes que as coisas fossem, nós já éramos. Deus já nos conhecia muito antes de nós nascermos, de nós existirmos, de nós corrermos, andarmos, falarmos. Você já existia no coração de Deus. Isso é um sinal bíblico de que nós não somos desse mundo. O ser humano não é desse mundo. Nós estamos nesse mundo por um tempo determinado, com um propósito determinado, com uma missão determinada. E eu vou lhe dizer mais outro segredo. Nós não vamos ficar nesse mundo. Nós não somos daqui, nós estamos aqui e nós vamos voltar de onde nós nascemos, para o lugar de onde nós nascemos. Existe uma cidade chamada Nova Jerusalém que aguarda a igreja do Senhor. Jesus disse, eu vou, não temos, no mundo vão ter aflições, o diabo é o príncipe desse mundo, mas não temos porque Jesus disse, vou preparar um lugar para vocês. Eu vou preparar morada. Existe um condomínio espiritual chamado Nova Jerusalém que te espera, que me espera. Quem quer morar nesse lugar? Quando Jesus voltar, quando Jesus buscar a sua igreja, nós vamos morar nesse lugar. Então, eu só disse isso para te animar, para te alegrar e também para te provar, biblicamente, que nós estamos exilados. Mas não na Babilônia. Será? O que tinha na Babilônia? A Babilônia é um lugar de bebedices, prostituição, adoração a vários deuses, idolatria, promiscuidade sexual. Isso não acontece aqui na nossa cidade. Não? Tem violência aqui? Tem prostituição? Bebedice? Você percebe como esse texto, escrito 534 anos antes de Cristo, aí você coloca mais 2020 aproximadamente anos, 2.554 anos atrás, é atual, é vivo, é real. A situação que Ezequiel viveu, nós estamos vivendo. A situação do exílio, a situação do pecado, a situação de estar num lugar desconfortável. Ou alguém aqui está totalmente confortável nesse mundo? Ou alguém aqui está satisfeito com as coisas que estão acontecendo ao seu redor? Ezequiel estava assim. Você imagina um homem puro, um homem seguidor da lei de Deus, um homem que estudava a palavra, de repente chega na sua casa e nas calçadas vê bebedices, prostituição, adoração a outros deuses, procissões, caminhadas, adoração a animais. Você acha que ele gostava? Não, ele ficava com certeza incomodado, ele ficava com certeza agoniado, ele ficava com certeza querendo voltar para Jerusalém, para a adoração, para o lugar onde Deus havia instituído o seu templo, o seu povo. Quem aqui está assim? Meio agoniado com as coisas que estão acontecendo aí fora? Quem aqui se sente desconfortável diante das notícias do jornal?
Quem aqui se sente desconfortável a ver na internet as notícias que chegam, os vídeos que chegam, as coisas terríveis que acontecem? Quem aqui se sente desconfortável diante da situação da Babilônia em que nós vivemos? Eu me sinto desconfortável. Eu me sinto desconfortável. Você se sente desconfortável? Agora nós temos duas opções. Duas opções. Ou você permanece desconfortável e continua assim, se acomoda dentro do seu desconforto e vai vivendo, e aí vai passar o tempo. Olha, eu te digo, nós já estamos quase na metade do ano. Um dia desse o ano virou. Não é verdade? Nós já finalizou o 5º mês do ano, de 12. Estamos no 6º mês. Ou seja, o tempo passa. E se você quiser deitar na rede da vida e esperar o tempo passar, não se preocupe, o tempo vai passar. E a vida vai te levar. Essa é uma opção. A segunda opção é ser gente feita Ezequiel. Gente que vê anjo do céu, que mete a mão na brasa viva do altar e espalha a brasa sobre a cidade. Gente feito brasa. Gente que se faz brasa. Gente que muda a história, gente que muda a situação, gente que faz a diferença na sua casa. Você está totalmente realizado com a sua família? Tem alguém aqui que está vivendo a melhor fase da sua vida financeira, emocional, espiritual, na sua casa, no seu casamento? Tem? Não? Você tem duas opções. Continue vivendo desse jeito. Ou busque brasas vivas do altar para fazer a diferença na sua casa, no seu casamento, na sua vida, na sua família. Deus olha para Ezequiel e diz: encha as mãos de brasas vivas do altar e as espalhe sobre a cidade. Gente que vira brasa. Gente feito brasa. Quem aqui quer ser gente feito brasa? Gente feito brasa é gente que muda a situação. É gente que não se conforma, gente que toma uma atitude, gente que se ajoelha, gente que vai buscar do céu uma novidade, gente que não se acomoda com o contexto ao seu redor, gente que vê as coisas erradas e vai buscar no Senhor uma solução, que vai buscar na palavra o fogo, como foi falado pela Juliane hoje no louvor, brasas vivas do altar, que vem do céu para mudar a nossa situação. É gente que tem propósito, é gente que faz a diferença. Terça-feira, o PG Amarelo não foi na casa da Irmã Graça. A gente gosta demais da casa da Irmã Graça. Mas não foi lá. Foi na casa de uma família que a gente conheceu durante a caminhada evangelística. E lá na ministração, o Senhor me lembrou de uma história antiga. Diga assim, é o novo. E aquilo falou meu coração. Gente que tem propósito. Alice do País das Maravilhas. Tem um diálogo que a Alice encontra com um gato. Ela entra num novo mundo, numa nova dimensão, e ela encontra com um gato e pergunta: por qual caminho eu devo ir? Vários caminhos. E ela pergunta para o gato: por qual caminho eu devo ir? Qual caminho eu devo escolher? E o gato olha para ela e diz: qualquer um. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho vale. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho dá certo. Essa é a vida de quem se acomoda aqui na terra. Qualquer caminho dá certo. Vou para a igreja hoje, tá bom. Não vou hoje, não, tá bom. O PG tá legal, eu vou, tá bom, tá bom também. Vou ficar em casa hoje, tá bom também. E tudo tá bom e nada pode ser melhor. E tudo é tranquilo, e tudo dá certo, e leva a vida com a barriga, e não vive o melhor de Deus aqui na terra. Você sabe, existem vários protocolos para identificar se alguém tem depressão ou não. Mas existe uma característica que ela é frequente em todos os protocolos. Você faz uma entrevista, e nessa entrevista você consegue perceber uma depressão e nivelar essa depressão. E uma das perguntas que está em todos os protocolos internacionais e nacional da psiquiatria é: você vê propósito na sua vida? Você encontra propósito para viver? Ou você pode perguntar: vale a pena viver? Se a pessoa disser não, não vale, não vejo propósito, ela muito provavelmente está
com depressão. Porque a tristeza da alma vem quando se perde o brilho no olho, a expectativa do que vem na frente, da alegria para se viver e para se mudar a realidade à sua volta. Jesus Cristo dá propósito à vida do ser humano. Jesus Cristo pega o coração triste, pega o coração abatido e faz dele gente feito brasa. Coração que vibra, coração que brilha, coração que é quente, coração que é fogo, coração que vê lá na frente, que vive por um propósito. Um propósito não mais natural, mas um propósito celestial. E aqui nesse texto, nós podemos pegar alguns elementos que são dessas pessoas. Eu já perguntei aqui, quem aqui quer ser gente feito brasa? Gente que faz a diferença. E todo mundo levantou a mão, ou quase todo mundo. E eu vou te dizer, gente que é gente feito brasa, é gente de mãos cheias. Sabe o que é uma pessoa de mão cheia? É uma pessoa que tem o que dar. É uma pessoa que tem para si e tem para compartilhar. Uma pessoa de mãos cheias e mãos abertas. Pessoas que têm e são generosas, e quanto mais dão, mais recebem, mais têm. E quanto mais compartilha, quanto mais divide, mais tem. Porque é gente feito brasa, é gente que não vive pelas coisas da terra, mas é gente que vive pelas coisas do céu. Se você quer ser gente feito brasa, encha as suas mãos. Encher as mãos fala de uma medida do todo. O cheio está cheio, o tanque está cheio, o prato está cheio. Fala de uma medida de integralidade, de uma totalidade. Gente feito brasa é gente de mãos cheias, porque buscou, porque achou, porque se fartou na presença do seu Senhor. É gente que tem o que dar. As mãos, elas são reflexo do nosso coração. Quando você vê na Bíblia mãos, interprete como atitude, como ação, como comportamento, as suas mãos. As suas mãos falam sobre você. Pela análise das mãos, muitas doenças são diagnosticadas, sabia disso? Tem doenças da aorta, uma artéria que sai aqui do coração, grossa, espessa, uma artéria pulsante, linda, que você diagnostica olhando as mãos. As mãos é a segunda parte do corpo que você mais diagnostica só olhando a mão. Se você olhar só a mão de uma pessoa, a segunda parte do corpo que você pode achar mais doenças são as mãos. A primeira foi o que a Juliane orou hoje. Os nossos olhos. Olhando um olho de uma pessoa, você sabe se tem diabetes, se tem hipertensão. Se teu olho for bom. Jesus já falava disso há muitos anos atrás, né? Se teu olho for bom, todo o teu corpo será bom. Glória a Deus. Em Êxodo, em Deuteronômio, Deus dá ordem do culto dizendo: não se apresentem até mim de mãos vazias. Porque as mãos vazias fala de um coração vazio, fala de uma alma ressequida, de um coração pobre que não tem o que dar, ou que tem para si e é miserável e se apresenta de mãos vazias porque não quer dar. E isso aborrece demais a Deus. Quando Deus te dá alguma coisa e você não compartilha, você não divide e você se apresenta de mãos vazias. Isso é um pecado que desagrada demais a Deus, porque o nosso Deus é um Deus generoso. Se você olhar o milagre da viúva de Sarepta, era uma viúva que não tinha nada, mas que quando ela obedecia à voz do profeta, quanto mais pão ela fazia, mais pão aparecia. Quanto mais pão ela fazia, mais azeite na vasilha. Quanto mais pão ela fazia, mais farinha na lata. Você quer farinha na sua lata? Pois comece a compartilhar aquilo que Deus te dá. Você quer azeite da unção de Deus? Comece a dividir aquilo que Deus te dá. E divida pela fé, porque a igreja deve se apresentar de mãos cheias. Só que a nossa sociedade é uma sociedade de mãos vazias. Uma sociedade que não tem nada para dar. E aquilo que parece que é cheio, quando você aperta, é ilusão. Parece algodão doce. Você já apertou algodão doce? Aquele saco tão grande, tão bonito, se você apertar, ele cabe na palma da sua mão. É ilusão. Parece um saco cheio, é tão rosinho, é tão docinho, mas quando você aperta, é só o mel escuro,
pequenininho, que não preenche nada, que não enche barriga, que dá doença. O mundo, ele é assim. Se você chega triste no mundo, ele te oferece, bebe aqui um copo de cachaça. Bebe aqui um copo de alguma coisa. E se você chega muito alegre, vamos beber para comemorar. E se você chega demonstrando uma fragilidade, um pecado, o que acontece? Você é condenado, julgado e afastado. Você é rotulado. Porque o mundo, ele é um mundo de mãos vazias. A sociedade de mãos vazias clama por uma igreja que vai surgir com as suas mãos cheias. Uma igreja que tem para dar. Uma igreja que compartilha, uma igreja que se doa. Uma igreja que é a igreja feito brasa. Uma igreja que tem para si e tem para os outros. Porque as mãos estão cheias, porque antes o coração estava cheio. A mão é generosa, porque antes o coração é generoso. É desse jeito. O nosso Jesus, ele que está aqui nesse lugar, ele era alguém. Ele em forma humana, né? Porque ele é. Mas ele em forma humana era alguém que sempre tinha o que dar. Pensa numa pessoa de mãos cheias. Chegava um cego, ele tinha uma cura. Chegava uma mulher pobre, ele tinha a solução. Chegava Pedro orgulhoso, ele tinha um carão. Chegava o paralítico, ele tinha a solução. Chegava a mulher pecadora, ele dava o perdão. Ele dava tudo ao contrário daquilo que o mundo fazia. Para o rico, para o orgulhoso, ele dava a exortação da humildade. Para o pobre e humilde, ele exaltava. Para o coração triste e enfraquecido, ele injetava alegria. E quando chegava alguém alegre, ele era mais alegre ainda. Ele estava nas festas, ele estava nas comemorações. Eu imagino Jesus cantando parabéns, eu imagino Jesus se abraçando, eu imagino Jesus se alegrando na vitória dos outros. Mas quando tinha alguém triste, ele era o ombro. Quando tinha alguém cabisbaixo, ele era o olho no olho. Esse é o Jesus que eu amo, esse é o nosso Jesus. Jesus cheio nas suas mãos, Jesus de mãos cheias. Quando você precisou, Jesus tinha nas mãos exatamente aquilo que você precisava. Jesus é o bom samaritano que viu um homem jogado, ferido, ultrajado à beira do caminho. O que foi que ele fez? O que foi que ele fez? O que é que ele tinha nas mãos? Azeite? Azeite e vinho. Nas mãos de Jesus tinha amor, nas mãos de Jesus tinha cuidado, nas mãos de Jesus tinha força para levantar o homem caído, colocar em cima do seu cavalo, curar suas feridas, tirar suas dores e mudar a sua história. A igreja que se levanta nos últimos dias para encher a terra da glória de Deus é uma igreja de mãos cheias. Mas veja bem, em muitos momentos proféticos da Bíblia, o profeta estava parado e algo acontecia com ele. Em muitos momentos da Bíblia, em alguns momentos da Bíblia, você percebe uma ação ativa de Deus e uma ação passiva do profeta de receber aquilo que vem do céu. Dessa vez, houve uma ordem que veio do céu e diz: encha você as suas mãos das brasas que estão no altar. Ou seja, ter mãos cheias depende de você, depende de mim. A brasa está lá, Deus está aqui, o altar do Senhor está aqui no nosso meio. É tempo de você encher as suas mãos, é tempo de você ser uma pessoa de coração farto, é tempo de ter abundância de palavra, de poder, de amor, de unção, de graça de Deus na sua vida. É tempo de pegar brasas e pegar brasas com gosto. É tempo de se fazer brasa, é tempo de ser gente feito brasa. É tempo de crescer. Teve uma hora que Pedro e João começaram a viver o evangelho sem Jesus. Eu digo, o evangelho pós-ressurreição de Cristo. Com Jesus, mas sem a presença física de Jesus. E eles aprenderam por 3 anos que as mãos deles sempre tinham que estar cheias. Foi um conselho quando o pastor Walter me consagrou pastor. Ele disse: meu filho, nunca vá num lugar sem uma palavra no coração. Nunca vá. Seja um aniversário, seja um enterro, seja um velório, seja qualquer coisa, tenha sempre uma palavra no coração, porque em alguma hora alguém vai olhar para você e vai dizer: você pode dar uma palavra?
O bom samaritano é aquele que anda pelas ruas dessa cidade, com palavra no coração, esperando a hora de encher o coração dos outros com a palavra que primeiro te encheu o coração. De compartilhar com as pessoas aquilo que Deus tem feito, de testemunhar. E aí os discípulos entram no templo e dão de cara com um homem paralítico, um homem doente. E aquele homem estava ali pedindo esmolas. E aí João e Pedro olham no olho daquele homem e dizem: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. A tua missão, a minha missão como igreja é levantar as pessoas que estão caídas no mundo. É levantar e colocar para andar aqueles que estão perdidos, pobres e necessitados. É levantar aqueles que estão rotulados. É levantar aqueles que estão condenados. É olhar nos olhos das pessoas e levar a cura de Deus. O Senhor tem feito uma obra na tua vida, eu sei disso. Eu posso olhar aqui para cada um de vocês que estão aqui. Eu conheço todos vocês, praticamente. E eu sei que Deus tem feito obra na vida de vocês. É tempo de compartilhar aquilo que Deus tem feito. Você pode até não ter prata e ouro, mas você tem a unção de Deus para realizar milagres por aí afora. Você foi chamado para, em nome de Jesus, curar enfermos, em nome de Jesus, expulsar demônios, em nome de Jesus, realizar sinais, prodígios e maravilhas pela terra. Porque você é gente feito brasa. O Senhor te chama para ser gente feito brasa. Tem alguém frio aí espiritualmente? Tem alguém aí que está com o coração congelado? Quem lembra aqui do coração gelado? Quem riu acaba de entregar a sua idade. Coração gelado. Se o teu coração está gelado, receba da brasa viva do altar. Porque o Senhor vai te aquecer nessa noite. Para que o teu coração se torne um coração feito brasa. Brasas espalhadas pela cidade. E por que brasa, pastor? Por que brasa, Moacir? Dentre tantas opções para Deus revelar a sua glória, por que a brasa? A brasa, eu fui ver na Bíblia onde tem brasa, e fui ler brasa, 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 e passei o fim de semana vendo brasa. A brasa na Bíblia, ela cumpre um propósito. Quando você vir a palavra brasa na Bíblia, ou a brasa, você pode perceber que logo após um propósito será cumprido. Ou uma santificação, nesse caso aqui de Ezequiel, era uma exortação. Ezequiel estava profetizando a destruição da própria Jerusalém, dizendo: olha, vocês pecaram tanto, que essa brasa que eu vou pegar do altar e vou derramar sobre a cidade significa aquilo que Nabucodonosor vai fazer com vocês. Ezequiel estava profetizando. Em outros momentos, a brasa significa santidade. Em outros momentos, a brasa significa um recomeço. Eu não sei o que você está precisando, mas eu sei que tem brasa de Deus para realizar a vontade dele na sua vida. E ele manda a igreja encher as mãos de brasa. Quem quer aqui encher as mãos de brasa? Para que as suas mãos sejam cheias de brasa, primeiro, o teu coração deve estar pegando fogo. E esse fogo não está nas palavras, esse fogo não está nas lágrimas, esse fogo não está no arrepio, esse fogo está na presença do Deus vivo. E ele é acessível, porque quando Jesus morreu, o véu foi rasgado de alto a baixo. E nós temos acesso ao lugar santo, aonde estão essas brasas. E aí ele fala uma expressão que fala demais ao meu ministério, ao meu coração. Ele diz assim: olha, pegue a brasa e espalhe sobre a cidade. A igreja e a cidade. A igreja e a cidade. Nós somos uma igreja, estamos na igreja, mas moramos na cidade. Nós estamos agora aqui na igreja, mas trabalhamos na cidade. Aonde você passa mais tempo, na igreja ou na cidade? Na cidade. Na igreja você passa aqui 3 horinhas do seu domingo. Dá o quê? Dá 1/8 do domingo. 1/8 vezes 7. Dá 56 avos. Então você pega a sua semana, divide por 56 partes. Uma delas só você está na igreja. O resto você está na cidade. Isso fala contigo. E como está a nossa cidade? Está o caos. Mas tantas igrejas. E a cidade está o caos.
Hoje eu entendi por que Paulo escreveu as cartas, por que Paulo fundava igreja, pastor Wesley, e ele não escolhia nome de igreja. Hoje eu entendi. Por que Paulo não escrevia assim, vou fundar uma igreja Atos, vamos dizer que a igreja de Paulo fosse Atos, tá? Vou fundar a igreja Atos em Roma, vou fundar a igreja Atos na Galácia, vou fundar a igreja Atos em Éfeso. Não. Ele escrevia a carta para a igreja com o nome da cidade. Hoje eu entendi por que João, quando escreveu para as 7 igrejas do Apocalipse, ele não deu nome à igreja Batista, a igreja Nova Vida, a igreja Presbiteriana, a igreja Assembleia de Deus, não. Ele disse a igreja de Sardes, a igreja em Laodiceia, a igreja Esmirna, porque a visão missionária do reino de Deus é uma igreja que faz a diferença na sua cidade, a tal ponto que a igreja transforma a cidade. Você entende isso? Esse é o propósito, a igreja e a cidade. O Senhor quer queimar o teu coração de tal forma, de tal sorte, que a cidade que está lá fora se torne igual à igreja que está aqui dentro. Só que dá vontade de chorar. Mas o que nós vemos muitas vezes é o contrário. É a cidade invadindo a igreja. É a igreja virando cidade. É a igreja virando o mundo. É a família da igreja virando o mundo. É a família da igreja se alegrando com bebida alcoólica. É a família da igreja se alegrando no pecado. É a família da igreja sendo escurecida pela cidade. Enquanto que o Senhor te chamou para guardar a luz do evangelho. E para não ficar debaixo do móvel, Jesus disse, o que é que adianta você acender uma luz e esconder debaixo do móvel? A luz deve ser colocada no lugar mais alto da casa, para que todos sejam iluminados. A função da igreja é iluminar a cidade. Se não fosse assim, a gente construiria um grande condomínio Nova Vida Atos, e uns iam criar os filhos dos outros, e a gente ia ensinar os filhos dos outros, iam ser médicos dos outros, e outro ia cortar cabelo dos outros, e pronto, ia ficar todo mundo vivendo assim. Ia ser uma bênção, ia ser um acampamento eterno, ia ser legal, mas eu te digo, não é esse o chamado da igreja. O chamado da igreja é vir para cá, ser curado, restaurado, ser abastecido, ser queimado no fogo da brasa viva, e lá fora iluminar o mundo. E lá fora fazer a diferença na cidade. Porque o nosso chamado é pregar o reino de Deus lá fora. Ponto de interrogação. Como você tem agido na cidade? Outro ponto de interrogação. Aquilo que nós temos feito na cidade, dão glórias ao nome do Senhor? Outra interrogação. A nossa postura diante das circunstâncias da cidade tem mostrado que nós somos filhos do Deus vivo? Tem exalado o perfume de Cristo? Interrogação. Esse é o teu propósito. Por que brasas? Por que você acha que o Senhor escolheu essa figura? Claro que não são brasas, né? Deve ser algo muito mais bonito, algo muito mais espiritual, porque é como a gente entende. Na nossa mente pequena, na nossa limitação, nos nossos olhos humanos. Por que brasa? Primeiro, porque brasa ilumina. Gente feito brasa é gente que ilumina o mundo. Você sabe uma das grandes funções da luz, sabe? Além de dar vida, de fazer com que as plantas respirem e dê oxigênio para a gente poder viver. Sabe qual é a grande função da luz? Para você. Você imagina uma pessoa que nasceu e teve os seus olhos vendados no ato do nascimento. Vendados, uma venda preta, escura, que apaga, impede a possibilidade da luz entrar. O que acontece com essa pessoa? Ela jamais vai enxergar. Porque quando a luz entra pelos teus olhos, ela estimula as tuas células da retina a captar, ela manda informação para o teu nervo óptico, para dentro do teu cérebro ter a capacidade de inverter, interpretar a imagem que está entrando pelo teu olho. Sem luz não há visão. Sem Jesus Cristo o mundo é cego. Sem a palavra o mundo está perdido. Sem a palavra não tem solução. Sem Jesus o mundo fica cego, perdido, desorientado. Mas Jesus disse, eu sou a luz do mundo.
Jesus é a luz dos homens, João 1. Sem tudo é feito por meio dele e sem ele nada poderia ter sido feito. Sem luz ninguém enxerga, mas com luz você tem a visão perfeita. Cuidado. O mundo te oferece muitas luzes. Sabe o que são luzes do mundo? São caminhos que parecem bons. Olha essa luz, olha esse emprego, olha essa menina, olha esse rapaz. São luzes que o mundo acende na tua frente. Olha esse curso, olha essa maravilha, olha esse dinheiro, olha esse jeito. Luzes artificiais. Se eu pedir para o pastor Wesley aqui virar essa luz para mim, essa luz aqui pode me deixar de qualquer cor. E de repente alguém que não me conheça pode me olhar pelo vídeo e vai dizer: que igreja legal, o pastor é vermelho. Porque a luz artificial mudou a minha cor. Olha que legal, o pastor está equitérico, amarelo. Eu sou amarelo mesmo. Se você está vendo minha cabeça grande aí no vídeo, é tudo ilusão, é luz. Se tivesse tudo escuro, você não sabia o tamanho. A luz do mundo confunde. E quando você pensa que não, você entrou no caminho errado. Você seguiu a placa errada. Você entrou numa rua sem saída. Eu estava lá na Praia da Baleia. No começo do ano. Tiramos uma semana de férias, fomos para a Praia da Baleia. E aí uma das coisas que eu mais gosto de fazer na Praia da Baleia é correr de tardezinha, sabe? Aí nesse dia eu estava tão animado de quem vai correr comigo. Aí Natanael, meu companheiro de corrida, ele sempre quer ir, sempre. Ele sempre vai comigo, quando ele cresceu mais, né? Aí nesse dia o Ricardo foi comigo, o pastor Wesley foi comigo, e aí mais outra pessoa, não lembro quem, foi comigo, e a gente foi correndo. E aí, gente, anoiteceu no meio do caminho. Quando a gente voltou, a gente estava voltando de frente para o mar, de um lado a cidade, né? As coisas da cidade, a iluminação, hotéis, pousadas, e do outro lado o marzão, de noite, de repente, faltou a luz da cidade. Meus irmãos, foi uma das cenas mais lindas que eu já vi na minha vida. Pensa num céu maravilhoso, sem nenhuma luz artificial. Até a poeira entre as estrelas nós vimos naquela noite. Coisa linda, a luz natural, que estava ofuscada pela luz artificial. A luz das pousadas, das pizzarias, dos hotéis, das casas, estavam ofuscando a verdadeira luz que estava tornando a noite maravilhosa, mas ninguém estava vendo, porque haviam várias luzes do mundo. O mundo coloca a luz da ciência, a luz do conhecimento, a luz das opiniões, a luz das pessoas, a luz daquilo que dizem para ti. Chega um momento da tua vida em que você tem que apagar tudo que é artificial e adorar somente aquilo que vem do céu para a tua vida. E Ele vai te mostrar segredos, coisas que você nunca viu, detalhes da tua vida, do teu futuro, da tua família, que você nunca viu, porque estava olhando para as luzes artificiais. Quando Deus ia te mostrar, o celular tocou. Quando Deus queria conversar contigo, o WhatsApp começou as mensagens, o Instagram chegou com as curtidas que iludiram o teu coração. Luzes artificiais. Olha quantas curtidas, olha quantas visualizações o vídeo tem. Isso roubou o teu coração. Iludiu. Algodão doce. Tão bonito, tão grande. Mas quando se aperta, não tem nada. Não alimenta. Mata. É um algodão doce. Nós precisamos ser luz para esse mundo. Amém? Quem quer ser gente feito brasa? Amém. Pois a partir de hoje, comece a iluminar o mundo lá fora. Não com luzes artificiais, mas com a luz chamada Jesus Cristo. Que a tua boca seja Jesus Cristo. Quando alguém te vier pedir um conselho no trabalho, que a tua resposta seja Jesus. E na faculdade? E quando a má notícia chegar, seja alguém que tem o que dar. Seja alguém que tem coisa boa para dizer. Seja alguém que tem uma palavra de Deus para dizer na terra. Não é só o pastor que tem que ter uma palavra para onde for. Todo cristão deve ser cheio do Espírito Santo e aproveitar as oportunidades. E pregar o evangelho e transformar a vida. Sabe por quê? Brasa. Primeiro, porque brasa ilumina. Segundo, porque brasa aquece.
Eu tinha anotado aqui de falar sobre isso, mas a Juliane já falou. Sinais de morte. Você sabe uma coisa que incomoda muito o médico intensivista da terapia intensiva lá da UTI? Quando a temperatura da pessoa começa a baixar. Temperatura baixa é um sinal de morte. Sabe por quê que a gente precisa ser brasa, ser gente feito brasa? Porque a cidade está fria. Porque a cidade está doente. Porque a nossa sociedade dá sinais de morte. Nós precisamos ser gente feito brasa porque lá fora as coisas estão terríveis. Porque lá fora a sociedade é fria, a sociedade é superficial, a sociedade dos likes, a sociedade das curtidas, a sociedade das visualizações. Mas é a sociedade que não olha no olho, que não abraça, que não chega junto, que não dá uma palavra de amor. A sociedade superficial. A sociedade que está disposta a fazer muito pouco para ver o outro melhor. Nós somos a cidade das farmácias. A cidade está fria. Aqui vai um abraço pro meu amigo Cleiton. Toda vida que ele me encontra lá no hospital, ele fala da farmácia de novo. Vou falar. Você vê que cada esquina em Fortaleza é uma farmácia. Não é? As coisas mais lindas. A farmácia iluminada. Eu contei naquela Pague Mendes ali da Sargento Hermínio com o Olavo Bilac. Eu contei 42 luzes de LED. 42. Não tem mais o que fazer não, contar a luz da farmácia. É mania de contar as coisas. Isso aqui deixa para depois. Depois a gente... O que é isso? Olhem para mim. Uma coisa iluminada. Você vê de longe, olhe para cá. Aqui está um Extra Farma. Aqui está uma Drogazil. Aqui está uma Pague Menos. Aqui está uma drugstore. É a farmácia. O que é que diz isso na nossa cidade? Se a nossa cidade fosse a cidade dos livros, a cidade das livrarias, diria o quê? Povo culto, povo estudioso. A sociedade das escolas, a cidade para ter escola. Cada esquina é uma escola, a sociedade do povo educado. Mas se nossa cidade é cheia de farmácia, fala sobre um povo doente. Um povo doente, a cidade está fria, seja feito brasa para esquentar a cidade que está lá fora. Eu profetizo um tempo na nossa cidade em que as farmácias se tornarão igrejas. Porque há doenças que são curadas com remédios, sim. Mas a maioria delas, ou boa parte delas, seriam curadas com uma vida no altar do Senhor. Uma vida de oração, uma vida de palavra, um coração que se acalenta em Filipenses 4 e diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, seja o vosso coração, as vossas necessidades conhecidas por Deus com orações, súplicas e ação de graça. Tudo o que é bom. Olha aí a cura da mente, ó. Tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é de boa fama. Nisto, pensai. Uma cidade das farmácias. E o que é mais vendido nas farmácias? O remédio que mais é vendido em número, em quantidade nas farmácias, analgésico. Tilenol, dipirona e ibuprofeno. Mas os que mais dão dinheiro, que financiam as farmácias, antidepressivo e ansiolítico. Uma cidade ansiosa. Uma cidade doente. O nosso mundo está assim. O mundo está frio. No ano passado, no estágio da faculdade, eu passei 1 mês no interior. Gente, pensa num lugar lindo. Lindo, uma praia, assim, eu vi umas 4 praias maravilhosas. E quando a gente ia conversar com as pessoas, com os médicos, olha, você vai prescrever muito ansiolítico aqui nessa cidade. Receita azul para todo lado. Diante de uma natureza tão maravilhosa. Se o olho estiver cego, nada agrada, nada entra, nada transforma. É preciso que a luz da tua vida entre nos olhos da cidade, para que as pessoas parem de ser cegas e passem a perceber a glória, o poder e a manifestação de Deus aqui na terra. O mundo está ao caos, a cidade está doente, mas a igreja está viva. Existe um Jesus que é maravilhoso e que está aqui para transformar a nossa vida. Porque a brasa ilumina, a brasa aquece e a brasa purifica. A brasa purifica. A brasa
é usada para tirar impurezas. A cidade perdida no pecado precisa de brasa. Precisa de gente feito brasa. Sabe por quê? Brasa? Porque a cidade está suja. Sabe por que brasa? Porque a cidade está escura. Sabe por que brasa? Porque a cidade está fria. Sabe por que brasa? Porque a cidade está suja. A cidade está suja. Ontem, antes de ontem, eu estava trabalhando e um dos meus trabalhos no hospital é visitar casas de pessoas doentes. Isso é um trabalho ou um ministério? É os dois. E aí eu estava passando na Coronel Carvalho e de repente uma senhora foi atravessar a rua em frente ao Center Box, ali perto da casa de vocês, da Soraya e do Anderson. E uma moto atropelou. Ela bateu a cabeça, ficou sangrando a cabeça, ela teve uma perda de consciência e quando ela voltou com a memória muito abalada. E aí eu estava passando no carro do hospital, encostamos o carro, peguei tudo que tinha no carro de aparelho, de pressão, um estetoscópio, fomos tomar as providências, a polícia chegou e aí a gente foi socorrer aquela mulher. Mas o que eu quero dizer com isso é que quantas pessoas chegam para trazer palavras negativas, para dar opiniões incabidas, para falar besteira, atrapalha o trânsito, passando bem devagarzinho, querendo ver se a pessoa está morta, está viva, falando palavras inapropriadas, colocando guerra no meio de uma situação que já está difícil, palavras de guerra. O que é isso? Uma sociedade de coração sujo. A sociedade dos barras pesadas, do Cidade 190, a sociedade do sangue na rua, a sociedade que é ávida, a cidade que é ávida por ver essas coisas. Sabe o que é isso? Um coração sujo. Precisa de brasa. E quem é a brasa? É você. Jesus disse, pega a brasa do altar e espalha sobre a cidade. Mas ele não disse, pega uma brasinha e espalha uma vez na tua vida. Ele disse, enche as tuas mãos e espalha a brasa sobre a cidade. Mas tem gente que vive na alegria da brasa de 1972. 1972. Naquele tempo, eu era tão espiritual. Eu peguei uma brasinha, joguei, Deus fez uma obra. Uma pessoa foi curada em 1954. Gente, é mão cheia todo dia, é no dia bom, é no dia mau, é no ano passado, é nesse ano, é no próximo ano, é uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. A igreja que se levanta nos últimos dias é a igreja que impacta a cidade que está à sua volta. É uma igreja cheia de brasa, que tem para si e tem para dar. É uma igreja de mãos cheias. Quem quer ser assim? Gente feito brasa. Fique de pé nessa noite. Nós vamos orar por isso em nome de Jesus. Talvez você tenha chegado aqui pela primeira vez na igreja ou está nos visitando mais de uma vez. Talvez você não tenha entendido o propósito dessa mensagem. Mas o que eu quero te dizer é que a palavra de Deus vem para iluminar, aquecer e limpar o teu coração. Sabe o que foi que eu fiz nessa noite? Eu espalhei brasa na sua vida. Sabe o que é que você pode fazer com essa brasa? Fazer dela uma fogueira que vai aquecer a tua vida. E quando a tua vida estiver bem quente, você vai começar também a espalhar brasas nas vidas de outras pessoas. Eu espalhei brasa para ti, para você levar brasa para casa, para você levar brasa para o colégio, para você levar brasa para o trabalho, para você levar brasa para as ruas. Corações doentes, vidas sem propósito, estão lá fora. Precisam de gente feito brasa. De mim e de você, cheios do Espírito Santo de Deus.